nesse ponto, né? O promotor está certo. Ele tratou com humanidade aquela acusada, não está tratando as outras. Mas, né, o racismo é visível e muito certo o que já foi dito aqui pela nobre deputada Benedita da Silva. Enquanto houver racismo, não há democracia. Democracia é a participação de todos, é sem medo, é com liberdade. Isso é democracia. Então, não está ocorrendo isso no Brasil, e digo aqui ao nobre Fernando Guimarães, há racismo praticado pelo judiciário, sim. Quando, em 1891, adotamos as instituições políticas dos Estados Unidos, acredito que o Rui Barbosa teve a melhor intenção possível, né? O judiciário lá é eleito. Aqui no Brasil não é. Na minha tese, a elite brasileira tomou uma das funções do poder para ela, e sofremos. Né? Estamos agora, né, atuando, desbravando, esclarecendo, iluminando o iluminismo nos concursos para a magistratura, estamos reconstruindo o judiciário, Conselho Nacional de Justiça, que não havia qualquer controle externo. Então, observe como o povo brasileiro como um todo padece, e, sobretudo, os discriminados, os negros. Muito obrigado, professora Eunice Prudente. E vamos na sequência aqui com o Eliseu Lopes, sempre lembrando aqui que eu quero deixar vocês muito à vontade para que possam comentar as respostas uns dos outros, né? Que a gente possa ir costurando os assuntos aqui. Eliseu, você é ouvidor das polícias de São Paulo. Eu quero começar trazendo uma pesquisa recente, agora de 29 e 30 de junho, a pesquisa Periferia, Racismo e Violência, que foi feita pelo Data Favela, em parceria com a CUFA, Central Única das Favelas, o Instituto Locomotiva. Uma pesquisa que ouviu 1.826 pessoas, tanto negras quanto não negras, ricos e pobres, 74 cidades de todo o país. E ela apontou que 4 a cada 10 brasileiros que vivem na periferia já foram vítimas de violência policial. 42% dos negros pobres foram desrespeitados, contra 34% dos brancos. 35% dos negros sofreram agressão verbal, contra 27% dos brancos. E 19% dos negros sofreram agressão física, contra 12% dos brancos. Sempre falando da periferia. E que 67% dos negros, como um todo, sentiram já em algum momento da sua vida medo da polícia militar. Na pesquisa, quando pergunta para todo mundo se a polícia é racista ou não, 5% apenas da população brasileira afirma categoricamente que a polícia não é racista, apenas 5%. E 52% afirma que a polícia militar é muito racista, sendo que, quando perguntado para os negros, esse número chega a 60%. Tem outros indicadores que eu pesquisei que mostram que morrem muito mais negros do que brancos e muito mais, inclusive, do que a proporção que existe de negros e brancos. E também, em cima um pouco dessa questão do racismo institucional, a gente teve agora essa cena tão forte, recente, de um policial militar que pisou no pescoço de uma senhora de 51 anos, negra, reproduzindo, logo na sequência, aquilo que comoveu o mundo, que foi a morte do George Floyd nos Estados Unidos. Você entende que o racismo na polícia militar é institucional? E qual é a saída para isso, Eliseu? Porque a impressão que toda hora se fala que são casos isolados, só que são casos isolados que acontecem todo dia, né? Parece que a gente está sempre enxugando gelo,
que tipo de mudança estrutural precisa ocorrer dentro da polícia militar, eu estou me referindo não à polícia só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, para que essa realidade mude? Muito oportuna a sua pergunta, já cumprimentei os participantes, cumprimentar, portanto, as pessoas que participam, aí, os telespectadores, enfim. Eu acho, primeiro, o seguinte, eu queria dizer o seguinte, nós precisamos, aqui no Brasil, a despeito dessa questão específica, que não é específica, fazer valer o artigo 5º da Constituição brasileira, né? A Carta Política de 1988, como já declinou aqui muito bem a nossa ícone do sistema de justiça, mas a nossa ícone aí como jurista, doutor Elis Prudente, o artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, né? Todos. E vou até ler. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida e liberdade. E mais lá no inciso 62, a prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível. Eu queria aproveitar esse momento para dizer o seguinte, que a juíza cometeu um crime de racismo na sentença dela. E se nós fôssemos aqui corretos, ela deveria estar na cadeia. Né? Se eu tivesse participando, talvez ali como advogado, eu teria dado voz de prisão para ela pelo crime de racismo. Né? A sentença, é claro, ela escreveu, né? Gravíssimo. Né? Deveria ter, constitui um crime inafiançável. Né? Então, acho que esse é um ponto que nós precisamos refletir. E ao falar sobre isso, Fernando, a professora, o deputado Orlando Silva, nós precisamos pensar aqui no Brasil, pensar, refletir e pensar um pouco o seguinte, ressignificar o conceito de cidadania no Brasil. Né? Me parece que essa é uma questão importante para pensar um pouco, para falar um pouco do racismo institucional do qual nós somos vítimas. Não só nós negros. Quem concorda com minha causa é companheiro ou desbravador da minha causa, assim como independente da condição. A causa da luta contra o racismo é uma causa da humanidade. Né? Portanto, nós temos que ganhar um conjunto da população para refletir sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria levantar aqui. Segundo, a polícia, ou as polícias, ela reflete um pouco de como a sociedade nossa foi construída, sobretudo com o final da escravidão. Né? Me parece que essa ideia de conceito de cidadão, de quem é cidadão e que, portanto, quem é sujeito de direito, me parece que é uma questão chave. Né? Eu acho que o livro da doutora Elis Prudente trata isso um pouco. Né? E nós precisamos pensar aqui nessa sociedade. Então, a expressão do racismo por parte de integrantes de corporações policiais diz respeito a essa anomalia na construção da sociedade brasileira. É preciso pensar sobre isso. E acho, Fernando, que essa anomalia ela tem um aspecto que nós não tratamos, que diz respeito à subjetividade humana, mas diz respeito aos símbolos que foi construídos e consagrados na nossa sociedade. Símbolos que não valoriza a presença, a contribuição da população negra na construção do nosso país, do ponto de vista sua construção na ciência, na arte, sua construção, enfim, em vários ramos
das ideias, né? E que o negro, e nós não somos significados, não fomos retratados, né? E não somos cotidianamente. Né? Que é verdade que choca quando morre um George Floyd, ou um Lucas aqui na Zona Leste, outros, né? Ou quando somos vítimas de violência por parte de maus policiais que atentam contra o nosso direito. Ele é gritante, mas também tão gritante quanto é a expressão do ponto de vista da simbologia. Então, quando eu não me vejo nas peças publicitárias, quando eu não me vejo nas universidades, quando eu não me vejo no parlamento, o deputado Orlando Silva pode talvez depois falar, e quantos por cento nós somos no parlamento? Quantos por cento nós somos no Poder Judiciário? Né? Quando nós não vimos estátuas homenageando heróis negros, ou ruas, enfim, quando os livros didáticos não atentaram, não simbolizaram a construção efetiva do povo negro, nós vimos que esses são fatores que permeiam o conjunto da sociedade. Eu vou, para terminar, chutando a bola inicialmente, saudar o nosso grande educador, o Douglas Belchior, da UNEAFRO. Quando nós não nos vimos com esses instrumentos que são poderosíssimos para a formação do saber, da consciência das pessoas, é evidente que que o racismo, portanto, estrutural, ele contamina todas as instituições. De modo que a polícia não está isenta disso. A televisão não está isenta disso. Quantos âncoras negros nós temos nos canais abertos de televisão? Que simbolismo, que violência é essa? Um dos instrumentos de propagação da cultura popular, novelas, quantos somos protagonistas? Né? Isso vai criando, digamos assim, no imaginário popular, uma distinção de quem é sujeito de direito e quem não é. De modo que a periferia e a população negra sofrem com isso. Portanto, essa pesquisa ela é uma constatação objetiva dessa realidade que nós vivemos no Brasil, em particular aqui no estado de São Paulo. Inicialmente, eu queria chutar essa bola para abrir aí os debates e também oportunizar os outros. Obrigado, Eliseu Lopes. Quero saudar aqui o Douglas Belchior. Boa noite, Douglas. Boa noite, muito obrigado. Desculpe o atraso, companheirada. Correria da vida e do dia. Faz parte, estamos juntos aí. Douglas, que é professor, fundador da UNEAFRO, historiador com mestrado em Ciências Sociais e Humanas. Deputado Orlando Silva, eu vou seguir a conversa contigo. Orlando, agora em junho, a deputada Benedita da Silva, ela realizou uma consulta ao TSE, pedindo ao tribunal para estabelecer uma cota de 30% de candidaturas negras em cada partido. A medida foi rejeitada pelo relator, presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, apontando que é uma iniciativa que cabe, portanto, ao parlamento, né? Mas o ministro acolheu outro pedido da Benedita de que os recursos do fundo e o tempo de rádio e televisão sejam divididos na mesma proporção de negros e brancos. Eu levantei aqui, hoje a gente teve na última eleição, a deputada federal, que você disputou, 9,7% dos brancos tiveram R$1 milhão ou mais de recursos em suas campanhas. E apenas 2,7% dos pretos ou pardos tiveram 1 milhão ou mais. E apesar da gente ter 55,9% da população de pretos ou pardos, a gente só tem 24,4% de representação na Câmara Federal. Eu queria te perguntar, Orlando,
Em termos de políticas públicas, se a gente tivesse na Câmara Federal hoje uma representação real da população brasileira, se a gente tivesse, portanto, mais de 50% da Câmara Federal formada por pretos e pardos, negros e pardos, em termos de política pública, você acredita que tem muitos avanços que hoje não são possíveis pela formação da Câmara? Você poderia dar exemplo de alguma legislação que você acha que teria tido muito mais força se a gente tivesse essa outra configuração? Sim, Fernando. Uma vez mais agradecer à professora Eunice pelas palavras, pelos ensinamentos, é muito bom ouvi-la. Eu diria, professora, que é comovente ouvi-la. Precisaríamos ter muitas mais Eunices nas universidades brasileiras, não é? E agradecer as palavras do Eliseu e saudar meu irmão Douglas Belchior. Fernando, se nós tivéssemos no parlamento brasileiro uma composição não apenas do ponto de vista étnico-racial, que correspondesse à realidade brasileira, mas que também levasse em conta o ponto de vista da estrutura, da estratificação socioeconômica da sociedade, por exemplo, nós já teríamos votado uma lei para superar o chamado auto de resistência. O que é o auto de resistência? É um mecanismo utilizado para ocultar a violência policial, sobretudo ocultar a letalidade, a morte de pessoas por parte da polícia. Estou dando um exemplo prático, certo? Se nós observamos, por exemplo, no mercado de trabalho, se a gente for pegar os dados do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, nós observamos que uma mulher negra e uma mulher branca, fazendo o mesmo serviço, a mulher negra recebe um salário menor. Tinha que ter medidas para impedir que isso acontecesse, né? Então, é evidente que faz muita diferença você manter uma representatividade da população negra brasileira no parlamento, né? Assim como não ter também a representatividade da estratificação social e econômica real do Brasil. Eu falo que toda vez que eu subo à tribuna, eu miro o plenário e eu toda vez sinto a mesma coisa. Isso aqui não é o Brasil. Se olha para aquele plenário ali, não corresponde ao que é o mundo que eu vivo, o Brasil que eu vivo, que eu vejo na rua, no metrô, no terminal de ônibus, no shopping center, no parque, no estádio de futebol. Onde você for, não é aquele Brasil que está registrado no parlamento. Então, você introduziu um tema que eu diria que é um tema-chave e dialoga com esse debate que a Benedita provocou no Tribunal Superior Eleitoral. Qual é o debate? Representatividade negra na política brasileira. E aí, eu quero reivindicar um estudo feito pelo professor Marcelo Paixão, que é matador, ele na minha percepção, é definitivo. Por quê? O Estatuto da Igualdade Racial introduziu uma regra que exige o quesito cor nos documentos oficiais, que é para você fazer sua identificação. É autodeclaratório. Então, o Douglas Belchior se candidatou a deputado federal. Ele preencheu lá, colocou o nome dele, o RG, o CPF, endereço, e colocou a identidade racial dele, certo? A partir de quando nós fizemos isso? A partir de 2014. Então, a partir de quando nós temos dados para analisar. E o que é curioso, que é uma coisa que a turma presta pouca atenção. Quando a gente olha os que se inscreveram, professor Eunice, para ser candidato a deputado federal, que é uma referência que acontece no Brasil inteiro, né? A população negra está lá entre os inscritos. Nós estamos lá, é justa a proporção, está direitinho, igual nós somos no meio do povo. Justo. Quando você pega quem se elegeu, o abismo se estabelece. Aí o professor Marcelo Paixão foi pesquisar e descobriu por quê. Se nós estamos justinho na hora que entra, por que a gente não sobrevive até o final? 2 fatores. O comando das estruturas partidárias, que é indiferente, quando não restritivo, para acolher lideranças negras, promovendo as lideranças negras, garantindo acesso ao tempo de TV, por exemplo, garantindo áreas de influência do partido para ser polarizado por determinados candidatos, por exemplo,
e não selecionamos de sempre. Então, a penetração nas estruturas partidárias é um fator, e o segundo fator é financeiro, é financiamento de campanha. Portanto, nós temos que incidir sobre essa matéria. Aí você fala, mas então por que o Congresso não legisla? Porque eu também concordo que cabe ao Congresso legislar. Eu sou contra ativismo judicial, em que o Poder Judiciário ocupa um espaço que não é dele. Mas o Congresso não legisla porque isso não é um problema para o Congresso. Porque o Congresso atua para manter a estrutura atual. Se você pode manter a estrutura para que sempre estejam no poder, você imagina que esses que estão no poder vão legislar para abrir espaço para outros ocuparem o poder? Isso não vai acontecer. Objetivamente, isso não vai acontecer. Né? Por isso que eu tenho dito que, ainda ontem, eu conversando com o professor Juarez, que é um amigo querido lá da Unesp, que está dando aula em Bauru, eu falava para ele, já falei para o Douglas isso, eu sinto que estamos próximos de um salto de qualidade na representatividade negra na política. E esse é um desafio estratégico, porque não superaremos o racismo estrutural no Brasil enquanto não houver expressão negra nos espaços de poder. Não superaremos, não tem como, porque ninguém vai fazer por nós o nosso serviço, digamos assim. Essa é uma tarefa nossa, porque quem está lá vai querer continuar lá do jeito que está. Isso vale para o parlamento, vale para os partidos políticos também. Esse é o ponto. Falando assim diretamente, sem curva. Esse é o problema que nós temos para enfrentar, certo? Agora, como é que você vai enfrentar? Se expondo. Se expondo. Eu, por exemplo, para não perder a chance, né? Eu vou ser candidato a prefeito aqui em São Paulo. Eu sei que eu tenho limites, mas eu vou lutar até o fim para romper todos os limites. Porque vale também você desbravar caminho. Outros virão com mais capacidade, mais competência, abrindo mais espaço. Então, eu diria isso, Fernando. Muito importante o movimento que fala que vidas negras importam. Muito importante, fundamental. Os negros do Brasil lutam pelo bem essencial, que é o bem da vida. Olha a nossa situação, estamos lutando pelo direito de sobreviver, ok. Mas, para dar um passo adiante, a gente vai ter que quebrar a estrutura de poder e ter uma representatividade que também importa para que a gente possa superar o racismo estrutural no país. Não é simples, não é fácil, mas para nós a vida nunca foi fácil. É só mais uma batalha dura que nós vamos ter que superar e nós vamos superar. Muito bom, Orlando. Muito bom mesmo. Douglas, nós vamos seguir com você agora. Nós falamos aqui já um pouco do judiciário, falamos das polícias, falamos do Congresso Nacional. Eu participei com você da live em homenagem ao aniversário da UNE, né, no Dia do Estudante. Você estava contando que você estava indo para Brasília, quando a Coalizão Negra por Direitos, ela protocolou com mais 150 organizações do movimento negro, nessa última quarta-feira, um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E um dia depois, a ministra Damares, ela sacou alguns integrantes do movimento negro, ela retirou do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, né? Douglas, eu queria juntar isso com... Isso é um exemplo claro, né? Que traduz muito aí o descompromisso que esse governo tem com a democracia, com as minorias. E a Benedita da Silva, mais uma vez ela, que não pode estar aqui conosco, ela disse recentemente que a escravidão mudou do chicote para a caneta, né? E aí a gente vê esse governo apresentando uma série de retrocessos. Eu queria que você pontuasse para a gente aqui, de todos esses retrocessos que esse governo representa, quais são aqueles que mais atingem aos negros do Brasil? Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, desculpa aqui o atraso. Professor Eunice, é uma honra dividir esse espaço com você. Eliseu, meu camarada, satisfação. Grande Orlando Silva,
sem dúvida, um dos principais deputados parlamentares que esse país tem, é candidato a prefeito em São Paulo. Nós temos que prestar muita atenção e apoiar no que for necessária a sua candidatura, Orlando, para que ela seja uma candidatura que, como você diz, abre portas e, quem sabe, até vitoriosa. Então é isso, é trabalhar para isso, negão. E vai ser muito importante a sua boa atuação nesse trabalho aí na campanha eleitoral aqui em São Paulo. Fernando, bom, primeiro, né, sim, quarta-feira eu estive em Brasília com um grupo de ativistas. A gente não quis reunir muita gente em Brasília por conta da pandemia, mas a gente conseguiu reunir um grupo representativo de movimentos do país inteiro. Estava lá a coordenação da UNegro, do MNU, da UNEAFRO, de outros grupos de movimento negro lá do DF também. E a gente protocolou. É a primeira vez na história que o movimento negro organizado de maneira autônoma e independente propõe o impeachment de um presidente. Não por acaso o pior presidente da história da República Brasileira. E óbvio que o documento que a gente protocola trata da responsabilidade do governo Bolsonaro e dele, especialmente dele, enquanto presidente, nos resultados e no que nós estamos vivendo em meio à pandemia, né? A política do governo, as políticas governamentais diante da pandemia que promovem genocídio, que resultam em genocídio, qual o resultado? O resultado é a morte desproporcional de um segmento específico. Agora, nós estamos tratando do contexto da pandemia. Agora, o movimento negro, Fernando, denuncia o genocídio historicamente. E quando você me pergunta quais as políticas que esse governo promove que mais afetam a população negra, eu preciso dizer que os governos, independente dos partidos, têm promovido políticas que prejudicam muito o povo negro. Então, eu não vou muito longe, mas o governo Temer, mesmo o governo Dilma, nos últimos anos do governo, o governo Temer fez reformas que atingiram drasticamente a população negra quando você observa e quando você faz a leitura do Brasil real. O que é o Brasil real? O Brasil real é um país com 210 milhões de habitantes, com 56% desses 210 milhões de pessoas negras, pretas e pardas. Esses 54%, 55% compõem, veja vocês, 90% dos pobres do Brasil vão ser retirados desses 56% da população. 75% dos analfabetos no Brasil são negros, e a gente vai tirar ele de onde? Dos 56% da população. Os trabalhadores afetados pela reforma trabalhista, que foi promovida pelo governo anterior, a maioria esmagadora daqueles que já não tinham direito ao trabalho formal, ou seja, aqueles que dependem da informalidade para sobreviver, são compostos por pessoas negras. De maneira que há uma permanência de precarização das condições de vida para o povo brasileiro, para os trabalhadores no Brasil de maneira geral. E quando a gente estratifica isso, ou revela a fotografia real do Brasil, a gente precisa perceber que o Brasil é um país composto de maioria negra. De maioria negra. Enquanto a gente não tem essa informação como pano de fundo da elaboração sobre qualquer dimensão da realidade, a gente não vai estar fazendo uma análise coerente, correta da realidade brasileira. Né? Então, de maneira que o governo Bolsonaro, ele radicaliza um problema que já é de anos, que já é histórico, um descompromisso que é característica do Estado brasileiro. Aliás, eu vou trocar o termo, não é descompromisso não, é projeto genocida do Estado brasileiro, é um projeto de extermínio, é um projeto que faz com que o Estado, Fernando, signifique um monstro que enfrenta o povo negro o tempo todo, que enfrenta ele e de que maneira? Por um lado, negando direitos sociais básicos e elementares. Então, o Estado brasileiro, do ponto de vista das políticas e da oferta de serviços e de direitos, esse Estado não existe para o povo negro. Agora, o Estado brasileiro, ele se sobrepõe, ele é super presente na vida das pessoas negras, sobretudo no que diz respeito ao que o Estado e os governos chamam de segurança pública. Para nós é repressão, violência e brutalidade policial. E aí não tem como ponderar nesse ponto. Né? Não tem como ponderar. A polícia brasileira cumpre um papel histórico de reprimir, encarcerar numa aliança canalha
com o judiciário racista brasileiro, estruturalmente racista. Essa semana, Fernando, você deve ter visto as notícias, mais um exemplo horroroso do que é o racismo estrutural no judiciário, com aquela condenação que foi publicada pela juíza do Paraná, dizendo que aquele cidadão, por ser negro, era bandido e estaria sendo condenado por isso. O problema é que essa é uma condenação fruto do descuidado de um juiz racista, no caso uma juíza. O problema é que julgamentos como esse são feitos todos os dias, com o cuidado de não ser escrito com esses termos. Ou seja, essa aliança macabra do judiciário que condena, que é seletivo na sua condenação, com a polícia que prende, que forja e que mata, é a polícia que mais mata pessoas negras no mundo, isso é fatal para o povo negro. Então, não há dimensão positiva na relação do Estado brasileiro com a população negra, não há. E é por isso que o povo negro denuncia. O governo Bolsonaro, a primeira medida do governo Bolsonaro, a primeira tentativa, sendo coerente, Fernando, com o que o Bolsonaro prometeu na campanha eleitoral, foi a proposta de atualização ou reformulação das leis penais, que estava contido onde? No pacote proposto pelo Sérgio Moro, que nós passamos o ano inteiro de 2019 denunciando, inclusive em fóruns internacionais, e que ao final do ano, com um trabalho muito importante, inclusive do Orlando, que está aqui com a gente, lá na comissão da Câmara, junto com o Freixo, junto com outros parlamentares, conseguiram, em alguma medida, esvaziar a proposta do governo. Ainda assim, o que foi aprovado foi muito ruim e radicaliza as leis penais e dá mais liberdade para que as polícias sejam mais violentas com a população negra. As políticas econômicas do governo Bolsonaro, todas elas visam priorizar os interesses dos banqueiros do mercado, os interesses dos grandes empresários, nem é em relação aos interesses dos pequenos e médios empresários, porque as políticas de atenção e apoio do governo Bolsonaro aos pequenos e médios empresários brasileiros, que é inclusive base importante de apoio dele, é um fracasso total. É um fracasso total. A política e a plataforma do Paulo Guedes é de entrega do patrimônio brasileiro para o mercado e para os interesses privados. Então não há nenhuma dimensão da prática política do governo federal de Bolsonaro que venha a buscar melhorias de vida para a população mais pobre, especialmente a negra, e no sentido simbólico da coisa, é muito pior. E eu termino com isso, Fernando, essa primeira participação. Não basta para nós eleger pessoas negras e a representação vazia também não nos importa. Então, esses 24% de presença negra no Congresso que você citou, bom, esse é um dado objetivo, existem 24% que se autodeclaram negros, pardos e pretos no Congresso. Agora, se você prestar atenção na quantidade desses 24% que fazem política em torno da luta contra o racismo ou promovendo políticas de igualdade racial, você vai ver que esse número vai diminuir, porque grande parte são eleitos por partidos conservadores e, apesar de serem negros, fazem política contra a população negra. Então não nos interessa também a eleição e a representação vazia de pessoas negras que não defendem as pautas históricas do movimento negro. É muito mais complexo, é muito mais difícil, mas a gente precisa fazer essa elaboração também. É preciso eleger, sim, e levar ao poder pessoas negras, representantes orgânicas que tenham história no movimento negro, que o primeiro compromisso seja com o povo negro e não com os partidos, nem de esquerda nem de direita, e não com as suas pautas econômicas, mas com os interesses da população negra, e é isso que o movimento negro defende, né? Muito obrigado, Douglas. Professor Eunice, volto com a senhora. Eu queria saber o que significa para os negros brasileiros ter um presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, que já se referiu aos negros como escória maldita, né? Como é que a senhora entende esse desvio de finalidade de ter um presidente de uma fundação que cumpre um papel justamente o exato oposto daquilo que é o papel dessa tão importante fundação brasileira? Do ponto de vista, além do ponto de vista moral do que isso representa,
do ponto de vista jurídico, a senhora entende que ele não deveria ser afastado ou simplesmente o presidente tem o poder discricionário de nomear quem bem entenda, mesmo que não cumpra a finalidade da instituição? Cumprimento aí o Douglas, beijo grande, jovem, né, o nosso futuro. Mas aqui a nossa questão do desvio, sim, de finalidade, né, e o caso, que eu saiba, já está sob júdice, porque não é possível, é um caso, assim, impressionante. Ali, a Fundação Palmares também foi uma conquista difícil. Então, é o espaço, é o locus de pesquisa de várias ações educativas, elucidativas sobre o protagonismo negro e importante aí para todo o Brasil. Então, a pessoa do Sérgio, do doutor Sérgio Nascimento, não pode continuar exercendo essas funções. Há ali desvio de finalidade. É preciso que fique bem claro que discricionariedade não é ilegalidade, é um espaço de liberdade, sim, de ação, que a própria lei concede ao governante, nesse caso é o executivo, mas a finalidade da Fundação Palmares qual é? Para que ela serve? O que é que ela está fazendo? Não é justamente a inclusão do negro brasileiro, não é justamente a inclusão pela via da educação, da informação, da formação. Ela presta um serviço relevante para todas as universidades, né, via pesquisa. Então, ela tem uma finalidade legal. A pessoa que a está presidindo está atuando justamente de uma maneira contrária. Então, não pode lá permanecer. É uma pena que nem isto esse governo, né, Bolsonaro, tenha tomado uma providência dele. Então, tem que se ir ao judiciário. A pessoa não pode ficar lá, porque expressa-se exatamente de forma contrária aos objetivos. A discricionariedade não pode fugir, ela não está no limbo, ela não pode se afastar da legalidade. E a legalidade ali é uma instituição voltada para o negro. Essa pessoa tem essas opiniões, como, né, se expressou a respeito da questão racial, então ela não pode presidir essa instituição. É algo que me parece muito claro, né? Então há ali um desvio de finalidade e é confessado pelo próprio Sérgio, presidente da Fundação. Ele não pode. Então, é verdade que nós não conseguimos, com a lei, descrever todas as ações, principalmente do Executivo. O Executivo atende, socorre todas as necessidades dos cidadãos, ele precisa de uma estrutura para chegar até nós, e é a administração pública, mas a legalidade. Né? Então, é uma escolha que vai se fazer. Por isso, já também aqui, respeitosamente, trago a minha tese totalmente contrária aos cargos em comissão. Essas funções públicas devem ser reservadas para quem prestou concurso, e num momento como esse, de uma instituição como essa, que essa pessoa seja levada ao Senado Federal, ao Legislativo, e numa sabatina pública, diga o que é que pretende, né, como ele deve ser atuado ali. E precisamos, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, terminar com esses comissionamentos que acabam, né, ali, que tem sido a ocorrência de desvio. Então, fica para o compadrio, uma confusão danada. Então, nós cidadãos, né, precisamos tomar conhecimento de tudo isso. Então, que sejam as pessoas concursadas, né, que na administração pública tenha carreiras. Então, alguém fez uma carreira para chegar ao ponto de poder dirigir
uma fundação, e que todos nós estejamos acompanhando, que na hora lá da nomeação também essa pessoa seja dada aos representantes do povo, em especial o legislativo, e seja ali sabatinada, para não ocorrer mais esse horror que é o que na Fundação Palmares. A pessoa vai ser, né, afastada, mas veja, precisa ir pela via judicial, meu Deus, né? E enquanto isto, como é que a Fundação Palmares está atuando? Qual é a qualidade dos serviços públicos que ela está prestando, se há uma comunidade negra numerosa e que está precisando, né, daqueles serviços públicos da Fundação Palmares? Muito obrigado, professora. Eu vou seguir com o deputado Orlando Silva. Orlando, quero tratar contigo aqui dessa pesquisa que saiu ontem, né? E ela deu que 47% da população brasileira isenta o Bolsonaro de responsabilidade pelos 100 mil mortos, 41% aponta que ele é um dos culpados, mas não o principal, e apenas 11% culpam diretamente o presidente da República. E, ao mesmo tempo, ele teve um aumento, no momento mais dramático da história do Brasil, ele teve um aumento de ótimo e bom, de 32% para 37%, e a rejeição dele caiu de 44% para 34%. Queria ouvir de você como é que se avalia o resultado dessa pesquisa, como é que você avalia todos os esforços de oposição ao governo que foram feitos nesses 2 primeiros anos. Você tem acompanhado o Direito Já, você tem acompanhado outras organizações, você tem acompanhado o conjunto de partidos de esquerda que tem feito oposição. Qual a avaliação que você faz? E, estrategicamente, qual é a leitura que você tem? O que nós temos que fazer de diferente do que nós estamos fazendo hoje, se a gente quiser reverter esse quadro até 22? Fernando, em homenagem à professora Eunice, ao Eliseu e ao Douglas, você devia ter falado outro dado, para homenageá-los, que o segmento em que o Bolsonaro tem a maior rejeição e o segmento que dá ao presidente da República a maior responsabilidade pelas mortes da Covid é a população negra. Eu confesso que eu fiquei feliz de ver isso. Está lá, escrito, registrado, porque é desproporcional os efeitos da Covid na população negra. O primeiro distrito da cidade de São Paulo que explodiu a Covid, não por acaso, foi a Brasilândia. Foi lá, bum, explodiu. Aí depois correu para a cidade de Tiradentes, Sapopemba, São Rafael, entendeu? Na borda da cidade e na parte mais negra da cidade. Estou falando de São Paulo, que é onde eu estou mais ligado, estou acompanhando as coisas, tudo. Isso é interessante, porque a população também está ligada, né? E eu tenho convicção de que a história vai cobrar a atitude negacionista do presidente da República, né? Que tenta negar a ciência, negar a orientação que as organizações internacionais fazem para cuidar da vida das pessoas, faz fake news, o presidente fica andando para cá e para lá com a caixinha de uma medicação que não tem nada a ver, mano, que não é garantia que vai cuidar do assunto, está torrando um dinheiro danado para produzir mais cloroquina e hidroxicloroquina, sendo que não tem nenhuma comprovação de que isso tem eficiência. A história vai cobrar, e eu espero ver que as instituições da República cobrem essa atitude, na minha percepção, genocida que tem o presidente da República. Porque são mais de 105 mil mortos no Brasil, num país que tem baixa notificação, tem baixa testagem, ou seja, eu posso crer que tem um número muito mais escandaloso do que esse número que nós temos no Brasil de hoje. E nós alcançamos, sobretudo, uma parcela da população pobre, da população negra. Então, tenho menor dúvida de que nós temos um drama em torno da Covid-19 no Brasil. Esse problema da presença dele nas pesquisas de opinião
Você vê que ele parou de falar, até melhorou a situação dele, né? Mas a questão é o seguinte, me parece evidente que ele capitaliza politicamente algumas iniciativas que foram tomadas no Congresso. Está aqui o Douglas. Esse auxílio emergencial, o Douglas faz parte de uma articulação de entidades, ele pode falar melhor, da sociedade civil, que fez uma grande construção no Congresso Nacional. Eu passei, Fernando, no meu tempo, 3 semanas, negociando com a equipe econômica do governo, vendo o texto que ia ser apresentado para votar o auxílio emergencial. A proposta original do governo, a turma fala R$200, R$200 é a proposta que veio a público. A proposta original deles era R$150. Virou 200 quando botaram a proposta na mesa. No Congresso, nós chegamos a 500 e virou 600 no golpe de mão do Bolsonaro para tentar capitalizar aquela iniciativa. Na época, o Douglas vai se lembrar, nós já dizíamos que o prazo era muito curto. Nós falávamos, mais importante até do que o valor é o prazo. Era a discussão que a gente fazia. E, no final, o mecanismo que permite a prorrogação desse auxílio, nós estamos ajudando uma parte da população a sobreviver. Porque se não houvesse esse auxílio emergencial, o drama seria muito maior. Agora, na minha percepção, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, que são os representantes, os porta-vozes do parlamento, poderiam ter feito mais para cravar a posição que foi uma conquista do legislativo. Não fez. O Bolsonaro tem uma engenharia industrial para difundir desinformação, omitir informação, e se apropriou dessa maneira. Devo dizer que eu sou favorável a que nós tenhamos uma renda cidadã permanente. Porque tem uma turma nossa dizendo o seguinte, e agora como é que vai ser? Se tiver uma renda cidadã permanente, o Bolsonaro vai capitalizar tudo? Amigo, é justo ou não é justo? É necessário ou não é necessário ter uma renda cidadã para o nosso povo? É justo. Então, nós temos que batalhar para ter a renda, para ter uma renda permanente, para garantir dignidade para o nosso povo. Essa é uma proposta liberal, está no pensamento liberal dos anos 30, não é nada revolucionário, mas é algo que é importante para que as pessoas possam viver com a mínima dignidade. Então, eu creio que a oposição, inclusive, tem que defender que tem uma renda cidadã. Porque eu já vi gente dizendo, será que é o caso? O cara vai capitalizar tudo. Irmão, nós temos que nos preocupar com o nosso povo, com a nossa gente, dignidade para o nosso povo. E a política, aí é a segunda parte do problema. A política talvez não tenha tido competência para fazer a devida oposição ao Bolsonaro. Nós fizemos a defesa da vida, é correto. Mas nós também tínhamos que defender a economia, os empregos, as micro e pequenas empresas. O Bolsonaro ficou sozinho defendendo isso. Ele é um farsante. Ele não está tomando medida nenhuma na prática para proteger emprego. Ele está precarizando o emprego. Ele está tentando aprofundar a reforma trabalhista para piorar as condições de vida do povo. Está vendendo empresas, desnacionalizando a nossa economia. Então ele só está piorando. Mas a retórica dele é que ele está preocupado com a economia. O que está na cabeça dele? Vai morrer muita gente da Covid. É um drama. Já passou de 100 mil. Mas vai ficar muito mais gente desempregada. Ele é cruel, ele faz esse tipo de conta. Para nós, uma vida vale muito. Para ele não vale nada. Para ele, o que importa é o discurso político que ele vai fazer. E a oposição, na minha opinião, erra quando deixa a bandeira da economia na mão do presidente Bolsonaro. Então, a gente cede um terreno enorme para ele avançar. E, por fim, a minha percepção é que ele está surfando e ocupando um espaço da falta de uma alternativa. Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê uma alternativa real, crível, que o povo olhe e faça, isso aqui pode ser uma alternativa de verdade, para a gente retomar o crescimento econômico, garantir direitos para o povo, desenvolvimento. Se você não tem, fica uma turma ali empossada. A tese de que nós somos 70% é uma tese boa. Penso que Bolsonaro não é nem 30%. Bolsonaro mesmo, deve ter uns 15%, no máximo 20%. Agora, na ausência de uma alternativa, porque a turma olha para o PSDB e fala, não dá. Com todo respeito, olha para o PT e também fala, entendeu? Então, é necessário construir uma alternativa política para um projeto de desenvolvimento crível, mobilizador, que retome a esperança, o sonho e engaje a população. Enquanto não tiver isso,
nós vamos ficar aqui nesse reme-reme que está a oposição hoje, entendeu? Enfim, a minha percepção, eu sei que às vezes eu falo as coisas, as pessoas nem gostam muito, acham que eu estou criticando um partido ou outro. Eu não estou criticando ninguém, eu só estou preocupado em a gente virar o jogo, e do jeito que vai indo, nós vamos virar o jogo, entendeu? E é muito perigoso, porque o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Eu acabei de ler ontem o livro da Patrícia Campos Mello, que é um depoimento muito forte sobre como é a experiência no mundo com esses populistas de direita aplicando os métodos que eles aplicam no mundo inteiro e aplicam no Brasil. O risco à democracia ele é real, não é uma coisa assim inventada, é real. E se nós não tivermos capacidade de construir um movimento que derrote esse campo em 2022, nos preparemos, porque se está difícil pode ficar um pouco pior. Muito bom, Orlando. Muito obrigado. Eliseu, vamos seguir com você aqui. Eliseu, a pergunta que eu vou trazer para você agora, ela tem dois lados aqui, né? 15 de outubro de 2018, ainda no final do processo eleitoral, o Bolsonaro foi ao BOP, né? E ele saudou o chefe da tropa, tenente-coronel Alex Benvenuto Santos, e ele comentou com uma certa ironia, né? Estou dando continência para o coronel, mas quem vai mandar no Brasil são os capitães. E aí a gente vê o Bolsonaro fazendo seguidos gestos para as tropas, sempre presente nos quartéis desde o início do governo. A gente presenciou nesse governo um motim no Ceará, que sinalizou aí uma perigosa aliança do bolsonarismo com setores, é preciso dizer, setores minoritários das polícias ao longo do Brasil. Então, há quem analise aí um perigo para a democracia, esse tipo de condução. Esse é um lado da questão, né? E eu queria ouvir de você como é que você enxerga isso. E o outro lado é o seguinte, ele dialoga com esse setor. A gente vê a própria Igreja Universal do Reino de Deus, ela criou um programa de apoio aos policiais militares, aos seus familiares. Portanto, a igreja, muito ligada ao Bolsonaro, também dialogando com essas famílias. Tem um contingente de milhões de brasileiros que são policiais e familiares de policiais. Como é que você acha que esse setor democrático, o campo democrático, o campo que se apresenta como progressista, como é que ele pode buscar diálogo com o tema da segurança, com o próprio conjunto de policiais e seus familiares? Então, estou trazendo duas questões. De um lado, um campo minoritário da polícia que pode representar uma ameaça, eu quero te ouvir, e do outro, o diálogo que a gente tem que fazer com o conjunto das forças das polícias. Visando, evidentemente, que se a gente não fizer isso, nós não vamos virar o jogo, né? Eu acho que tem duas coisas aí que nós precisamos pensar um pouco, Fernando. Primeiro, a nossa Constituição, ela tratou pouco o capítulo que diz respeito à ação das polícias nos estados, né? Acho que formulamos pouco, não é, professora doutora Elis Prudente? Primeiro, um pouco isso, né? Eu acho que é importante pensar, ver mudanças que precisam ser feitas nessa estrutura, depende, evidentemente, de uma mudança constitucional. O artigo 144, inciso 5º, trata disso, Constituição da República. Mas eu acho que tem algumas questões que nós precisamos pensar, né? Os democratas... eu vou traçar uma linha dos democratas para cá. Porque eu acho que, em certo sentido, formulamos pouco em relação às políticas públicas para o sistema de segurança pública. No geral, a formulação, às vezes até correta do ponto de vista do conteúdo, no sentido de compreender que é preciso afastar um pouco
o problema da violência, né, ou dessa característica, em certo sentido, pensar que é uma ideia de que tem inimigos a ser combatido, né, que é uma ideia correta, que precisamos, né, discutir. Né? Todavia, um dos grandes problemas é a negação da instituição. Né? E eu acho que os democratas, de forma geral, eles talvez ficou, eu agora, conhecendo um pouco mais os meandres assim, da instituição, das instituições, eu percebo muitos reclamos por parte dos oficiais, né, de que um certo preconceito por parte dos democratas, sobretudo com o advento da redemocratização do país. Né? E eu acho que isso, negar as instituições, na minha opinião, é um primeiro erro. Né? Porque se você nega, você não consegue, inclusive, ser compreendido. Né? No próprio... Você está negando uma instituição. Instituição é importante? Né? Não existe Estado sem Estado de polícia. Né? Estado bom, você que é da USP, aí, de Ciências Sociais, que é um dos especialistas em Weber, né, trata disso, né? Estado é o quê? Isso é um Estado de polícia. Inclusive, a polícia é quem tem a prerrogativa por parte do Estado né, para uso da força. Claro que tem que ser, né, mas é um pouco isso. Então, eu tenho essa impressão que existe um pouco esse problema, esse fenômeno da negação. E ao negar, você não consegue, digamos assim, até se credenciar ou se colocar num ambiente de debate, de diálogo, dialógico, para ver as imperfeições. Né? Quando você nega, você acaba não tendo condições, você, digamos assim, diminui a fronteira da possibilidade de ver proposições para corrigir as imperfeições, né, certas anomalias que existem no sistema de segurança pública no país. Uma das questões que eu percebi um pouco com o governo Bolsonaro é que uma das questões é o problema de que ele se coloca um pouco como defensor do trabalhador policial. Né? Coisa nenhuma. Né? Então, acho que nós precisamos, a despeito de combatermos as anomalias, as ilegalidades, os abusos da atividade policial, é preciso pensar um pouco, enxergar esses trabalhadores, seres humanos, no geral de periferia. Olha, São Paulo, 51% da corporação, professor Eunice, deputado Orlando Silva, professor Douglas, são de 51% de negros, a polícia de São Paulo. Olha aí, imagina no Rio, na Bahia, deve ser a mesma coisa. Né? Então, para a gente ter um comparativo, né, dos problemas que tem, né, aí tal, que a gente se levantar. Então, acho que esse é um aspecto. O outro aspecto é o desrespeito um pouco à influência do governo federal nas instituições. No geral, as polícias eles têm que ter um papel institucional. Né? Eles têm que cumprir esse papel institucional. As suas preferências, elas não podem, evidentemente, ser seguidas pelo comando. As preferências partidárias, ideológicas, ela tem que se afastar. Né? Agora, nós estamos, nessa última quadra política, nas últimas eleições, muitos militares que assumiram funções legislativas. E no geral, com uma visão conservadora, uma visão de mundo muito conservadora. E que encontra guarida, evidentemente, no governo federal com essas ideias. Que dimensão que isso tem? Eu acho que a gente precisa relativizar no que diz respeito ao problema do que o governo federal, que o Bolsonaro influencia toda a polícia. Eu não acredito, não vejo isso. Eu acho que influencia de forma geral, mas nas instituições, no seu comando, existe um cuidado em separar, por exemplo, o papel institucional da polícia. Eu cito exemplo aqui, em São Paulo a gente conseguiu aqui esse problema das manifestações. Né? Nós tivemos uma manifestação que foi
brutalmente, teve um exagero por parte da polícia, uma repressão grande, uma primeira manifestação tempos atrás. Nós, na ouvidoria, fizemos um evento, reunimos a OAB, sindicatos de advogados, a BCCRIM, para conversar com a Secretaria de Segurança Pública sobre o problema da violência nas manifestações, o direito democrático das pessoas participarem. E nós conseguimos ali, por exemplo, fazer um acompanhamento agora do COPOM, porque é o Centro de Gerenciamento de Crise, né? O COPOM, o Centro de Operação da Polícia, onde o comando acompanha a partir dali toda a movimentação. E nós estamos fazendo esse acompanhamento, inclusive a ouvidoria tem tido a prerrogativa de chamar entidades e julgar importante para participar, né? Eu acho que, então, isso é um exemplo, isso nunca aconteceu, né, na história aqui da atividade policial. Nós vamos agora, apresentamos uma proposta de discutir, professora Eunice Prudente, nós vamos criar uma câmara temática, temática para tratar algumas questões. Inclusive, convido aí o professor Douglas, da Uniaf e outros para participarem. Uma câmara temática para tratar algumas questões, como, por exemplo, abordagem policial, atividade policial nas periferias, direito de manifestação, para pensar junto medidas concretas, mitigatórias dos efeitos de abusos que é cometido por policiais. Né? Obrigado, Eliseu. Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra aqui para o Douglas Belchior, acho que o Orlando está um pouco no teto dele, ele vai participar ainda de um outro debate. Orlando, queria te convidar para dar as tuas palavras finais aí, as considerações finais. Fernando, só muito obrigado pela oportunidade de ouvir gente inteligente, como o doutor Eliseu, o doutor Douglas Belchior, o doutor Eunice Prudente. É sempre bom, inspirador ouvir gente inteligente. Eu vou para um debate sobre fake news. Eu estou com a missão de coordenar uma discussão sobre fake news, que é um troço difícil demais, mas, enfim, é a missão. Estamos juntos aí na luta pela democracia, pelo direito do povo negro, do povo trabalhador, é nós, tá bom? Boa noite, obrigado pelo convite. Orlando, quero reconhecer aqui a importância extraordinária que você tem tido aí para o direito já desde o início da construção do movimento aí, sempre nos ajudando em todas as articulações que são necessárias. Parabéns aí pelo teu papel no Congresso Nacional também. Obrigado, Orlando. Valeu, boa noite a todos, obrigado. Boa noite. Douglas, eu quero trazer uma questão para você. Essa expressão, essa frase que deu nome ao nosso debate hoje, enquanto houver racismo não haverá democracia, ela é uma grande verdade e ela tem muita força, né? O que eu queria um pouco, se você pudesse trazer uma reflexão, a gente sabe que o racismo é estrutural, que isso se arrasta pelos séculos. O que poderia ser feito em termos da gente pensar que todos esses movimentos sociais, não apenas os movimentos que participam da coalizão negra, mas todos os movimentos sociais, todo o campo democrático, todo o campo progressista, que hoje tem feito essa resistência ao Bolsonaro, você imagina que seria possível que todo mundo adotasse o combate ao racismo como uma questão central dessa luta? Né? Como é que a gente poderia articular isso? Você vê, por exemplo, o que ocorreu, por exemplo, com o George Floyd, que de uma certa forma teve repercussão no mundo todo. Como é que aqui no Brasil a gente percebe que isso acontece no dia a dia e isso acaba passando de uma certa forma sem despertar a mesma indignação, a mesma resposta, né? Parece que a gente vive aqui de uma certa forma um pouco anestesiado com toda a nossa história de racismo e de violência, mas o que eu queria trazer era isso, assim,
nós podemos converter essa nossa resistência, nossa luta pela democracia. E aí a gente pega, por exemplo, esses dados que o Orlando trouxe, eu confesso que eu não citei aqui porque eu não tinha visto, quer dizer, de que a maior resistência ao governo Bolsonaro nas pesquisas são dos negros. Será que a gente pode conseguir fazer com que todas as organizações sociais, os parlamentares, as lideranças, abracem essa luta? Como organizar isso, né? Bom, muito obrigado, Fernando, pela pergunta, que para mim é, sem dúvida, uma questão de central importância para o nosso contexto. Eu estou aqui com dois amigos, duas pessoas que eu admiro, porque tem uma trajetória na luta antirracista, na luta dentro do movimento negro e na luta política, social, em torno do direito das pessoas negras. Tanto Orlando, que tem uma trajetória longa no movimento estudantil, antes de vir para a vida pública parlamentar. O Eliseu também tem uma trajetória. O professor Eunice nem se fala, é uma referência histórica da nossa luta contra o racismo no Brasil. Então eu aprendi com essas figuras aí. Eu me formei, Fernando, acompanhando essa galera, né? E a denúncia do racismo como algo que estrutura as relações no Brasil, ela é antiga, né? Então acho que a primeira coisa que nós precisamos parar para perceber é que o movimento negro sempre denunciou no vazio, sempre denunciou com poucos ouvidos, prestando atenção, com pouco apoio público, com pouquíssima adesão. Nós, que somos do movimento negro e nos dedicamos a isso há anos, vivemos nos últimos 3 meses uma situação inédita, em que o debate sobre racismo pautou a sociedade brasileira de uma maneira que não tinha acontecido antes. E imagine você, Fernando, que não por acaso, isso acontece no momento em que estão acontecendo dois fenômenos importantes no Brasil e no mundo, mas no Brasil são 2. No mundo está acontecendo a pandemia, é uma pandemia gravíssima, também com um resultado único na história, com uma potência de violência muito grande, altamente contagiosa, mortal, que paralisou o mundo moderno como nunca tinha acontecido. E o único fenômeno capaz de atravessar a pandemia foi o conflito racial, cara, a partir dos Estados Unidos. Então, primeiro, vamos perceber isso. Veja, não é um fenômeno qualquer que atravessou a pandemia, que foi o elemento que paralisou o planeta. Foi o racismo, o conflito racial, a partir dos Estados Unidos. Mas depois ele se prolifera na América, nos Estados do Sul da América e também na Europa. No Brasil, isso, quando chega aqui, para atravessar a pandemia aqui, isso encontra um outro fenômeno acontecendo, Fernando, que são as movimentações da classe média, sobretudo, dos setores institucionais mais organizados, enfrentando um governo proto-fascista, ou seja, o debate sobre a defesa da democracia. De novo, a questão racial atravessa o debate sobre democracia. Ora, imagine que constrangimento, se eu estou lutando por democracia no Brasil, estoura o debate racial no planeta, como é que eu vou falar de democracia sem falar de racismo? É uma incoerência. No caso brasileiro, o debate sobre democracia, desconsiderando o racismo, é um debate capenga, incompleto, inconcluso. O problema, Fernando, é que os nossos democratas nunca tiveram vergonha de fazer esse debate desconsiderando a questão racial. Isso não foi feito no Brasil. Isso não foi feito. Mesmo nos momentos de pico, nos momentos mais importantes e simbólicos, se o movimento negro, se o movimento social das pessoas negras não se impõe, a gente fica sem aparecer na história. A doutora Eunice Prudente certamente viveu o que foram aqueles anos, professora, da Constituinte de 88, que a gente fez, o movimento se mobilizou, eu não vivi isso, mas eu li sobre isso, né? E nós temos aí muitos militantes do movimento negro que viveram esse tempo com muita efetividade. E a gente conseguiu conquistas naquela Constituição? Conseguiu, mas, assim, super pontuais. A principal delas, caracterizar racismo como crime, foi uma puta vitória. Agora, quase se resumiu a isso. Numa Constituição de um país que, naquele ano, completava 100 anos da abolição da escravidão. Imagine vocês o apelo do tema, e ainda assim,
num esforço sobre-humano, a gente quase não consegue colocar isso na Constituição brasileira, na tal Constituição cidadã. Em momentos importantes da história, o movimento negro se organiza. Imagine o que significa para a história, Fernando. Um país que carrega quase 400 anos de escravidão e menos de 40 anos, cerca de 30 anos depois do fim da escravidão, conseguiu organizar uma frente de pessoas negras para lutar por direitos das pessoas negras, 40 anos depois de uma escravidão de 400, num país continental como o nosso. Foi o que a Frente Negra Brasileira fez, formulando política e proposta para o Brasil. Isso se repete na sua formulação, na figura de Abdias do Nascimento no Teatro Experimental do Negro, nos anos 40 e 50, depois na figura da liderança de Guerreiro Ramos, depois na formulação do MNU no final dos anos 70, depois na mobilização para a Constituinte de 88, depois na construção da Marcha de 95, dos 100 anos de Zumbi dos Palmares, depois na mobilização para ir para Durban, na África do Sul. Então, existe uma riqueza da elaboração negra, da construção política negra, ou seja, da elaboração e da resistência negra do representante do segmento majoritário do país, que sempre foi ignorado, cara. Ignorado. Quando a gente coloca, Fernando, na última semana nós estamos em agosto, junho, acho que foi de abril, maio, eu acho que foi na última semana de abril, não me lembro agora, ou se já foi junho. Quando a gente coloca o manifesto na rua, a gente consegue colocar, também inédito na nossa história, na Folha de São Paulo e no Globo, os dois principais jornais do país, um manifesto de folha inteira, com esse título que tem esse debate aqui, Enquanto Houver Racismo, Não Haverá Democracia, já era no finalzinho do debate, assim, quando já estava saindo da imprensa, o debate sobre George Floyd e racismo no Brasil. O movimento quase não entra na pauta. A gente passou 1 mês e meio debatendo isso, quase só com figuras públicas, artistas, e a elaboração do movimento negro quase passa batido. Você entendeu? Então, o que eu poderia dizer sobre fortalecimento dessa pauta e compromisso com ela? O nosso manifesto? Douglas, acho que você, sem querer, você voltou o áudio. Por favor, não há democracia. .org. E nesse texto a gente pede o compromisso, a adesão e a prática daqueles que dizem que são contra o racismo. E usamos a frase, que a prática é o critério da verdade. E eu termino com isso. Por que não considerar a elaboração política do movimento negro? Está aqui o Eliseu, que participa de um movimento que é do ano de 88, tem 30 anos de movimento, que é a UNegro. A UNegro tem uma plataforma, tem uma formulação, tem propostas para o Brasil. Cadê os partidos vindo buscar? Oi, voltou? Voltou, estamos te ouvindo. Voltou? A UNegro tem plataforma política, o MNU tem plataforma política, a UNEAFRO tem plataforma política, os movimentos, o CEDEMPA tem 40 anos no Pará defendendo a luta negra. Olha, eu estou dizendo nomes que a maioria que está ouvindo a gente aqui nem conhece. Olha que grave, cara. Assim, organizações negras que dedicam 40 anos lutando contra o racismo e que não tem nenhum espaço, que não são consideradas no debate político nacional. A Coalizão Negra Brasileira, a Coalizão Negra por Direitos, ela surge há um ano atrás, Fernando, justamente para cumprir essa tarefa, se dispondo a cumprir um papel de ator no processo político nacional, no processo político brasileiro. E nós temos uma síntese hoje construída, que é um programa que tem 14 princípios e 25 agendas, e que os partidos, os movimentos por democracia, poderiam, respeitando essa elaboração histórica, beber dessa fonte, convocar os elaboradores e trazer para o centro do debate aqueles que formulam a partir da maioria do povo, que é a população negra. E o movimento negro, diferente dos outros grupos de ativismo político, negros são base da pirâmide social brasileira. Logo, o movimento negro é um movimento, por natureza, da base. Então você tem uma voz colocada no território
enfrentando a violência da polícia e a miséria, o desemprego e o abandono do Estado, essa voz que ajuda no velório da pessoa que morre, que ajuda no apoio à família que perde um filho, ou que tem um parente preso injustamente, esse grupo social, ao mesmo tempo em que lida com os cotidianos da vida, ele formula a política que vai disputar o parlamento, cara. E nós temos feito isso. Então, incidido no Congresso Nacional, incidido em fóruns internacionais. Então, existe uma elaboração política negra muito rica, que supera em muito o papo de internet, intervenção individual de pessoas famosas. Não se trata disso. Se trata de que a sociedade civil brasileira, ela tem potencial de ser um elemento de radicalização da conjuntura. Porque é na sociedade civil, e em especial a partir da sociedade civil negra, onde estão as propostas mais radicais. Porque são as propostas que dizem respeito à maioria do povo que sofre, que vive na miséria. Então, perceber isso é fundamental. E aí movimentos como o Direito Já, e tem praticado isso, e outros movimentos, os próprios partidos, eles seriam muito mais representativos se essas vozes fossem verdade também no seu ambiente. Então essa é a dica e a sugestão e é o pedido. Ora, pratiquem esse antirracismo, não só na retórica, mas a partir do acúmulo dessa elaboração histórica do movimento negro. Muito obrigado, Douglas. E são muitos negros que participam do Direito Já, mas, Douglas, eu queria que a gente pudesse, inclusive, depois afinar melhor isso, que o Direito Já está integralmente compromissado com isso, o que a gente puder somar, tudo aquilo que a gente puder fazer coro a essas lutas aí, contem conosco, e vamos pensar como é que a gente pode ampliar isso, como é que o Direito Já pode contribuir de alguma forma nessa construção. Eu quero convidar vocês agora para uma última fala, mas eu não vou trazer nenhuma pergunta. Eu queria que vocês pudessem fazer menção a alguma coisa que não foi dita, que vocês consideram importante, ou algum debate que teve aqui que vocês gostariam de complementar alguma coisa e deixar uma mensagem final. Professor Eunice Prudente, muito obrigado aí pela participação da senhora. Obrigada também. Acho que o que eu vou dizer, de certa forma, já foi dito e também comentado aqui de uma outra forma. Eu quero ser um pouco mais explícita quanto à desigualdade social. Então, é verdade, deixe o ser humano com fome e realmente a participação política dele, né, vai descer um nível mesmo, não há dúvida, porque somos animais racionais. Na década de 80 passou pelo Brasil o Joaquim Cravioto, um grande cientista da área da saúde do México, e eu me lembro como ele expunha, inclusive levei para uma tese na época que eu já... minha dissertação de mestrado mesmo, porque ele dizia o seguinte, né, o México como aqui, né, então deixa a pessoa faminta, então numa primeira geração ela é aguerrida, porque ela vai padecer, a segunda geração já é muito enfraquecida, e é o caso do Brasil. No momento da pandemia, o que ficou muito claro para todos nós foi essa concentração de renda, essa desigualdade social. Então, quando vem o auxílio emergencial e da forma como veio, já foi muito bem comentada, né? Explicada, comentada pelo deputado Orlando. Então, quando vem, realmente, né, há quem vai se aproveitar disso. Mas observem a situação do brasileiro. Antes da pandemia, já há muitas famílias brasileiras no estado de miserabilidade. Lembro aos senhores que já foi várias vezes lá na Faculdade de Direito, inclusive na minha disciplina, né, o político, né, agora vereador, né, citando a questão da renda mínima, né, a proposta do, presto ajuda aí, da renda mínima,
o Suplicy. O Eduardo Suplicy já foi várias vezes à faculdade. Então, já havia, depois veio uma certa concretização, né, com o auxílio aí às famílias no governo do PT, mas, na verdade, precisávamos já de uma ação maior em torno disso, ou talvez aperfeiçoar a proposta Suplicy, que era o único, que eu saiba, projeto de lei nesse sentido nas casas legislativas. Não se deu, talvez, devido valor, né? Mas aí chegou a pandemia. E aí, como já muito foi explicitado aqui, explicado, houve uma construção para chegar a esse valor do auxílio emergencial. E há quem vá se aproveitar de tudo isso. Mas observem a nossa situação, a situação do brasileiro, como disse lá o cientista Joaquim Cravioto, uma situação de fome do brasileiro, uma situação muito grave para a convivência dele e da sua família, essa precarização até dos direitos sociais conquistados, né, com as práticas das políticas neoliberais, que piorou tudo por aqui. Então, observem a nossa situação. Então, assim, senhores, senhoras, meus colegas, quem vai realmente se aproveitar disso, mas observem a fragilidade do ser humano no que diz respeito a uma participação política, a um posicionamento político, a uma escolha, quando ele está faminto, quando ele está lá na base da pirâmide social, como é o caso dos negros brasileiros, né? Mas mesmo assim está reagindo, está aí o colega, o Douglas, né, dizendo o quanto, o próprio Orlando também disse o quanto, né, os negros estão aí numa resistência, mas ela tem limites, pela situação que estamos e convivemos de desigualdade social. E observem, agro é tech, agro é tudo, observem a produção do agronegócio. Vejam como disse o poeta, que país é este? Então, realmente, vamos todos fortalecer aí as nossas lideranças democráticas, que é aí a saída. No caso, essas lideranças do movimento negro tão, né, estudiosas, inteligentemente combativas, né? Vamos valorizá-las, sem dúvida, mas a nossa situação é realmente muito grave nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Anísio Prudente, sempre uma luz aí para o nosso movimento. E, professora, a gente sempre vai ter aí na senhora aí uma referência para essa discussão jurídica do movimento, então, entre os principais quadros nossos. E obrigado por tudo, uma alegria aqui tê-la conosco. Eliseu, tuas considerações finais. Bom, eu acho importante, talvez temos uma agenda, uma tarefa importante para todos nós. E nós, talvez, tem uma música, Chico Buarque, dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída por tenebrosas transações. O fascismo, na história, ele não se consolidou negando o papel do Estado. De modo que essa ideia que certas elites, a elite financeira, do sistema financeiro, quase que se unificou em torno da candidatura do Bolsonaro, ela, digamos assim, tem contas a fazer. E talvez é aí que mora, digamos assim, o perigo. Sobretudo para o momento que se anuncia. Quase que uma coisa, eu diria, não tem base na realidade, pelo menos do que se pensou nas construções de estados fascistizantes, de natureza fascistizantes ou fascistas, sem a presença do Estado.
E olha que esses movimentos surgiram no início do século XX a partir de crises muito contundentes do sistema capitalista, né? Primeira Guerra Mundial, né? Depois na segunda, o mundo conseguiu ter uma grande vitória, mas ele veio, né? E encontrou exatamente em setores populares desamparados, porque setores que não eram reconhecidos economicamente na estrutura social, digamos, guarida, né? Fontes de sustentação política, objetiva, material para essa tendência. Então, nós precisamos pensar um pouco sobre isso. A democracia no nosso país corre um perigo, sim. Uma juíza cometeu crime de racismo numa sentença qualquer, né? Como o professor Douglas falou, nós víamos isso de forma subjetiva, tal, mas nessa disfarçatez, né? Enfim. E nós estamos vendo isso, e parece que os setores democráticos, professora, não têm dado conta disso. Então, eu acho, Fernando, que a Constituição de Direito já precisa ser fortalecida. E sem, talvez, problematizar ou polarizar com as forças que estavam aqui no... Né? Não podemos ter, não se pode ter preconceito para quem defende o Estado Democrático de Direito. Que isso é uma questão importante para a população negra. Né? Então, isso é um ponto. E outro ponto que eu acho assim, fundamental, ao lado da defesa da democracia, ao lado da defesa da vida, né, que é hoje a bandeira mais importante, é pensar que nós precisamos trazer a bandeira do emprego, do trabalho, e sobretudo do trabalho com dignidade. Me chamou a atenção aí agora, né, parece-me que foi a primeira grande manifestação de trabalhadores. Tem um trem aí, apitando aí, de trabalhadores de economia informal, motoboys, entregadores. Nós vimos aí uma revolta. E por quê? Porque nós estamos numa situação de depreciação, né? Precarização do trabalho, enfim, né? Isso são fatores que geram violência e, por conseguinte, nessa estrutura social que, ao afastar, ao segregar, tem como resposta mais o problema da violência e utiliza de todas as estruturas institucionais para, digamos assim, dar conta da subjugação das pessoas. Então, acho que isso a gente precisa pensar, né? Eu acho que isso é uma questão. E, por último, disputar o poder político diz respeito a uma organização. Como é que nós vamos dialogar com o povo? Eu tenho a impressão que nós precisamos pensar um pouco aí. A população negra, as igrejas evangélicas, hoje são instrumentos de organização da população. E às vezes a gente vê, nós vimos um certo preconceito. Né? Isso é um dado da realidade. Como enfrentar, como debater, como construir. Ocupando espaços que antes eram ocupados por setores mais democráticos, do campo democrático, mais progressista, digamos assim, de visões mais progressistas. É urgente ter linhas de ação mais próxima da população. Por exemplo, a Uneafro acho que é um exemplo importantíssimo. A Educafro, né, porque você dialoga sobre a perspectiva concreta, né, que é o direito à educação, e aí você constrói também uma rede de pessoas para pensar, questionar a sociedade e tal. Né? Então, essa plataforma que o Douglas
corretamente chama a atenção, é preciso disputar em todas as esferas, né, da sociedade, nos partidos políticos, no poder judiciário, no parlamento, enfim, nos meios de comunicação. Nós precisamos ter a mesma indignação que nós temos quando somos acometidos de violência estatal pela polícia, dessa violência cultural pelos meios de comunicação. Como é possível você ter canais abertos de televisão e você não ter, no mínimo, para cada período, um âncora negro? Hoje nós somos 15% da população universitária no Brasil, acho que até mais, né, Douglas? Muito mais, sabe? Isso é uma violência, professor Eunice. Minha filha tem 7 anos, e aqui é uma luta para falar para ela que, sabe, e mesmo que, imagina hoje, imagina a situação passada, de que, olha, negro é lindo, seus cabelos, sabe, são lindos, nós nos vimos, é uma violência, ela tem um significado tão forte quanto você levar um tiro, digamos assim, ou porque vai criando no nosso imaginário e na subjetividade da população um problema de atuar da autoestima das pessoas. Tal. Eu acho que isso que eu queria acentuar. Por último, cumprimentar o Fernando, Direito Já. Nós precisamos ampliar mais, unir mais a sociedade, digamos assim, perder um pouco mais tempo para agregar o que nos une em detrimento do o que nos desune. E acho que esse problema do crescimento do Bolsonaro, eu queria falar, acho que diz respeito a um pouco isso. Diz respeito, se pensarmos que uma força só, um setor só da sociedade vai conseguir derrubar esse tipo de pensamento, eu penso que nós corremos o risco de repetir o cenário passado, né, das eleições, do cenário das eleições passadas, e nós temos que ter responsabilidade, porque quem mais sofre com essa situação, sem dúvida nenhuma, é a população pobre de periferia, e notadamente a população. Muito obrigado, Eliseu. Cumprimentar a professora doutora Eunice Prudente, nossa referência, né, nosso ícone aqui da academia, né, como formuladora jurídica, o professor Douglas, que tem dado uma aula de como organizar, ao mesmo tempo dialogar intelectualmente com a juventude e parcela da população, mas também tem um instrumento progressista de ação política. Eu respeito muito a Uneafro, em particular, o professor Douglas. Um abraço, Fernando, um abraço à nossa TT que está aí nos bastidores da construção do evento. Obrigado, Eliseu. Douglas Belchior, cabe a você agora o encerramento aí da nossa live de hoje. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, estamos te ouvindo. Tá bem. Bom, eu quero agradecer e quero terminar com convites. Basicamente, aqui em São Paulo, a partir de São Paulo, né? Hoje ele também já está no Rio de Janeiro, e ano que vem a gente deve se expandir para outros estados brasileiros, que se chama Uneafro Brasil. É um movimento de educação popular. Eu sou professor de história, né? Então a minha origem é movimento por educação, luta no campo da educação, e a gente então fez uma opção de enfrentar o racismo através da educação. Eu já estou nesse trabalho de educação popular e enfrentamento ao racismo há mais de 20 anos. O nosso núcleo de educação popular, aqui no bairro onde eu moro, Itaim Paulista, divisa com o Poá, fez 20 anos agora, dia 11 de agosto. A Uneafro já tem 12 anos, e é um trabalho bonito que nesse período de Covid, da pandemia, a gente teve que encerrar as atividades dos núcleos de educação popular, que reúne professores voluntários, alunos, e substituímos esse trabalho por um trabalho de assistência humanitária, né? Então, a gente já atendeu em 40 bairros, São Paulo e Rio de Janeiro, mais de 15 mil pessoas, 6 mil famílias, já distribuímos centenas de toneladas de alimentos,
a gente tem uma campanha de arrecadação de recursos para continuar apoiando as famílias, Fernando, porque tem uma situação que é muito perigosa, e eu não fiz essa resposta porque a pergunta não foi para mim, mas esse resultado, Fernando, do aumento da popularidade do presidente, do meu ponto de vista, tem relação direta com a diminuição do sentimento de gravidade da pandemia. E a diminuição do sentimento de gravidade em relação à pandemia é resultado direto das políticas de Estado, porque os estados abriram, a narrativa mudou, e os grandes meios de comunicação aderiram a isso. Mesmo aqueles que se opõem ao Bolsonaro concordam com a reabertura da sociedade, aspas, né, da economia. Isso diminui o sentido de gravidade da situação. E isso joga a população nos braços da doença. E os números só vêm aumentando. Eu acho que isso também influenciou, porque diminui a gravidade, as pessoas ficam menos tensas. Enfim, isso, do meu ponto de vista, ajudou no resultado dessa pesquisa. Mas o que nós fizemos nesses 3 meses foi o apoio humanitário. Como, Fernando, essa ideia de gravidade em relação à pandemia diminuiu o apelo e a comoção. Só que não diminuiu o desemprego, não diminuiu a pobreza, pelo contrário. As pessoas estão desempregadas, a miséria aumentou, junto com a miséria a violência aumentou, a violência da polícia quebrou recordes em plena pandemia, no Rio de Janeiro e em São Paulo, certo? Então as famílias, se há 2 meses atrás existia uma campanha no país inteiro, em todos os meios de comunicação, pedindo doações para apoiar as famílias, por que hoje isso não está dito em lugar nenhum? É um crime, cara. Então você diminui a ideia da gravidade do problema e as pessoas normalizam a desgraça, normalizam a morte, normatizam 1000 mortes por dia. O papel do movimento é não deixar essa bola cair. Então a gente tem uma campanha e a gente continua apoiando as famílias. Porque, Fernando, as famílias precisam mais agora do que precisavam há 3 meses, cara. Certo? Então nós atendemos 6.000 famílias, só a Uneafro, nesses 40 bairros. E a gente precisa do apoio de todo mundo que está nos acompanhando. Entre no site da Uneafro, por favor, uneafrobrasil.org. Uneafrobrasil, unicoe.org. Fernando, nós temos também um trabalho de acompanhamento de saúde nas comunidades, porque a gente sabe também que o atendimento público de saúde precarizado deixa os mais pobres na mão, e de novo, né, é mais um crime promovido pelos governos. A doença afeta muito mais os pobres nesse período último, já do segundo mês para frente, especialmente os negros. Então, veja, os negros quase não chegam na UTI. Quando chegam, morrem numa proporção muito superior a quem é atendido, por exemplo, num serviço privado de saúde. Então, você tem dados, elementos empíricos, científicos que comprovam isso. E nós organizamos nos bairros onde a Uneafro atende um trabalho de agentes populares de saúde. Agentes populares de saúde, que são conduzidos por médicos voluntários e por profissionais da saúde, acompanhando as famílias atingidas pela Covid nesses bairros todos. Eu peço a vocês que conheçam também no site da Uneafro. Por último, Fernando, quero convidar todo mundo aqui a conhecer as propostas e a atuação da Coalizão Negra por Direitos, que é uma frente que reúne centenas de organizações negras do país inteiro. Tem o site coalizãonegrapordireitos.org.br e tem o site do Manifesto, que eu também convido todo mundo a entrar no site do Manifesto para deixar a sua assinatura e compartilhar nas suas redes sociais e não deixar esse pressuposto da ideia de enquanto houver racismo não haverá democracia cair no vazio. Isso tem que influenciar, inclusive na campanha eleitoral. Então acessem lá, com racismo não há democracia.org.br e soma com a gente nessa luta. E nós, enquanto Uneafro, que é a minha organização, continuará somando aqui, Fernando, nessa iniciativa potente, importante, do direito já. A sociedade civil tem que radicalizar, hein? A nossa sociedade civil tem que radicalizar. Isso está no nosso nome, é nossa responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Douglas. Parabéns aí, incrível a luta que você e outros tantos constroem através da Uneafro. Contem conosco, sim. Depois vamos ver como é que a gente pode ajudar a divulgar esse
esse manifesto, essa luta, e a gente construir coisas juntas. Eu quero agradecer aqui a TT Braga, que fez a nossa transmissão, toda a parte técnica. Mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer o Arlindo Felipe Júnior, que tem um papel fundamental aí na nossa mobilização, muito especial, liderando aí esse campo étnico-racial do direito já. Agradecer a Ana Kraus, nossa coordenadora de comunicação, o Murilo Murá, que mobiliza a sociedade, o Marcos Farias, com as lideranças políticas, e tantos outros companheiros e companheiras que têm construído o movimento. Professor Eunício Prudente, mais uma vez, muito obrigado, Eliseu Lopes, muito obrigado, Douglas Belchior. Nós tivemos aqui o Orlando Silva conosco nessa noite, e tivemos a leitura de uma carta da deputada Benedita da Silva, que não pôde estar conosco hoje, está se recuperando de uma cirurgia. Fernando, pergunta pro Douglas aí se ele mudou de celular, que eu estou tentando falar com esse negão aí, eu não consigo falar com ele. Olha só a exposição pública. Você também está de brincadeira, hein? O Douglas está na categoria de celebridade, Eliseu. Ele é meu irmão, meu amigo, meu parceiro. Eu te atendo a hora que você quiser. Depois eu empresario o contato com ele aí. Faz a ponte aí. Muito obrigado, valeu. Boa noite a todos vocês. Obrigado. Valeu, um abraço, Douglas, professor Eunício Prudente, Fernando, um abraço, tchau. Professor Eunício, um beijão para você. Bom te ver. Beijo grande. Parabéns, hein, pela união.